E eu acabei de deixar minha filha na escola e hoje nós temos uma entrevista maravilhosa com a nossa assessorada Camila, que está no 4º ano de medicina na Faculdade Barceló. E você? Vem com a gente! E aqui em Buenos Aires, Argentina, até levar seu filho na escola, como acontece comigo, é maravilhoso, um show de imagens. Cada arquitetura maravilhosa, umas ruas tão arborizadas que você já vem se deliciando nas paisagens e usufruindo dessa história que tem aqui em Buenos Aires. E falando sobre o preço da tarifa de transporte aqui em Buenos Aires, reportando a questão do sub, que é o metrô, nós temos 3 opções para pagamento, cada uma delas correspondente ao público. Por exemplo, se a pessoa vir para cá como turista, ela paga uma média de R$ 7,00 de transporte público, aí no metrô. Se porventura ela vem para morar aqui, residente, mas ainda não tem DNI, nós levamos os nossos assessorados para fazer o registro, como você já deve ter visto aí no canal. Então, o assessorado paga 50% utilizando essa tarjeta sub. E aí, depois que o assessorado já tem, que é o nosso caso, o DNI, usamos esse cartão ou algum outro cartão como bandeira Visa ou Master, que nos dá 60% de retorno dentro da nossa própria conta após a utilização no decorrer do mês. E ainda tem outras situações também que às vezes tem aquelas promoções maravilhosas. Exemplo assim, o mês inteiro você recebe o retorno cashback de 100%. E aí nós, com a nossa bandeira, com o nosso cartão, temos esse valor totalmente. Ou seja, o meu transporte público tem mês aqui que sai 100% gratuito. Mas vamos para o cotidiano normal, normalmente é 60% com essa tarjeta aqui, depois que tem o DNI. E vamos agora na prática provar isso para você. E vai estar escrito aqui na tela quanto custou na cotação de hoje a passar. Se você quer uma dica maravilhosa, use o ônibus, porque é metade do preço e você vai pagar de acordo com a distância que você for utilizar. E também vou deixar uma tabelinha aqui atualizada do preço na data de hoje. Olá! Tudo bem? Oi, família! E de antemão, se apresente, Camila. Oi, pessoal! Meu nome é Camila. Como a Dani falou, tô no 4º ano da Barceló. Cheguei aqui em Buenos Aires em 2024 para começar o 2º ano. Fiz o pré-grado em 2023 no Brasil Online, a modalidade curtinha aí de 3 meses. E agora, em 2026, tô começando já o 4º ano. Ih, vitoriosa! Maravilha, então vamos começar com as perguntas. Eu sei que vocês estão muito curiosos para saber o que é que ela tem para contar e fortalecer então a sua fé e o seu desejo de vir estudar medicina aqui em Buenos Aires, na Argentina, na Barceló. Então vamos lá. Me diga lá, primeira pergunta. O que fez você decidir sair do Brasil e vir estudar medicina aqui em Buenos Aires? Então, eu tinha esse sonho da medicina no coração, né? Eu já tinha feito cursinho para medicina um tempo e acabei entrando na administração. Eu estava no 4º período de administração, mas a medicina ainda assim tinha aquele aperto no peito, né? Esse sonho ficava aqui no meu coração. E aí eu decidi, falei assim, não, eu vou fazer medicina. E dentro dessa circunstância, quando foi que você percebeu que estudar medicina no Brasil não seria a melhor opção para você? Quando eu decidi que eu ia sair da administração para fazer medicina, ficou aquela dúvida, né? Eu vou voltar a fazer cursinho e eu pensava, eu já perdi um tempo de cursinho anteriormente, eu já fiz aí 2 anos de faculdade, eu voltar do zero. Então, o que me pegou muito é esse muito tempo esperando até começar a voltar a estudar ali. E aí foi quando eu soube da possibilidade de fazer medicina na Argentina que eu conseguiria ingressar, assim. Então, o que me trouxe aqui foi, eu pensei no tempo, sabe? Ganhar tempo, começar logo, já acabar logo. Então, foi esse o principal ponto que me trouxe fazer medicina na Argentina. Maravilha, então vocês veem, sem vestibular, sem concorrência, você já tem acesso direto à carreira, foi o que aconteceu com Camila. Ela iniciou na Barceló já no 1º ano, né? Vale ressaltar, não é um curso de ingresso e não é uma prova para que você seja reprovado ou aprovado, não. É acesso direto à carreira, ela já começou direto no 1º ano de medicina. E por pouco não seríamos colegas de profissão, porque eu sou formada em administração, mas você no meio do caminho foi embora e está agora 4º ano de medicina e eu levei até o finalzinho. Mas maravilha, viu? É isso mesmo. Vamos agora para a segunda pergunta. Antes de vir, quais eram os seus maiores medos ou dúvidas sobre estudar medicina aqui na Argentina?
Eu tinha muito medo, que eu escutava muito falar, era do método da Argentina ser diferente do Brasil. Eu também tinha muito medo do espanhol, né? Assim, como vai ser estudar em outra língua? E aí eu sempre falo pra todo mundo, parece até engraçado, todo mundo me pergunta, nossa, como que é você fazer medicina em espanhol? E eu falo, gente, o idioma depois acaba sendo o menor dos problemas, né? Porque a medicina, ela é complexa aqui no Brasil, então se eu estivesse fazendo lá, ia ser um curso difícil, né? Mas acaba que o espanhol... A Barceló, pelo menos, assim, eu sinto que eles são muito abertos. Como tem muito brasileiros, os professores no início, eles são mais pacientes, eles falam ali mais devagar. Então, não foi, assim, um problema, não foi uma dificuldade que eu imaginava que seria o espanhol. E que todos pensam que o espanhol é aquele bicho, aquele monstro de 7 cabeças, mas não é. E, inclusive, até tem um curso de espanhol dentro do pacote de assessoria que a pessoa já pode começar a estudar espanhol antes também de vir começar as aulas. E quando a gente chega aqui, que a gente está convivendo, que a gente está escutando, assim, entra muito mais o espanhol. Sim. Eu senti que eu estudei um pouco espanhol antes de vir, mas depois que eu cheguei e você tá aqui vivendo, prática, né? Você pega mais rápido também. É verdade. E vamos para a próxima pergunta que você também imagina. Que momento é? Qual é o momento da decisão? Então, Camila, em que momento foi que você decidiu? Realmente eu vou estudar medicina na Argentina, em Buenos Aires. Então, uma coisa que eu não contei aqui ainda é que eu cheguei a cogitar ir para o Paraguai, antes até de procurar a assessoria do Nilson e da Dani. E aí, quando eu decidi que eu ia vir para a Argentina, foi quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre o Revalida. E aí eu encontrei, na minha época, o índice de aprovação do Revalida das faculdades, eu encontrei a Barceló. E aí, quando eu decidi que eu ia vir para a Argentina, eu já tinha decidido vir direto para Barcelona. Foi fazendo, assim, essa pesquisa, que era uma preocupação que eu tinha muito. Sim, sim. Se formar e depois buscar a validade, a possibilidade de passar no Revalida e não conseguir. E de conseguir voltar para o Brasil, né? Porque tem muitas pessoas que desejam ir para fora, para a Europa, sim, ficar aqui. E no meu caso, eu tenho a vontade, tenho o desejo de voltar para o Brasil. Maravilha. Então, foi um ponto que eu pesquisei ali, foi ali que eu decidi. E a medicina aqui na Argentina é uma medicina que você, quando vai observar na história, já tem 5 prêmios Nobel, 3 somente na área de ciências médicas, tratando da Barcelona, uma universidade que já forma médicos há mais de 50 anos. Então é uma universidade que já tem base e que proporciona tamanho, excelentes índices de aprovação no Revalida. E falando também da Europa, quem se forma aqui na Argentina tem diploma válido pela Europa e, por exemplo, se decidir, Dani, eu acho que eu vou agora ser médica na Espanha. Você sabia que o diploma daqui de Buenos Aires basta apenas homologar e você já pode trabalhar diretamente na Espanha, viu? Sim, verdade. Já guarda essa informação se você ainda não tinha e se você também não tinha. E a pergunta agora é, como foi sair do Brasil e chegar aqui em Buenos Aires pensando assim, agora eu vou morar aqui em Buenos Aires, vou estudar medicina e vou projetar ali os meus primeiros 6, 5 anos estudando e vivendo aqui em Buenos Aires. Como foi? O que foi que aconteceu quando você chegou? Qual foi o seu sentimento, a sua emoção? Então, sendo bem sincera com vocês, o começo não é fácil, assim, é difícil, a gente sente um pouquinho, né? Mas eu falo, essa é a terceira vez que eu volto e esse ano que eu voltei para fazer o quarto já foi uma volta mais tranquila. No começo a gente sente um pouquinho, né? Eu lembro que eu também, a primeira vez que eu pisei em Buenos Aires, eu fiquei encantada, falei, gente, que cidade linda, que Tudo cidade lindo. é essa? Mas a gente sente, né, um pouquinho de deixar a família para trás, faz parte, né? Deixar o país, as coisas. Mas eu sempre falo, assim, eu sempre firmo no propósito, eu sempre lembro por que que eu vim, o porquê que eu tô aqui, é o que me dá força para seguir, mesmo com a saudade, né, que ainda existe, obviamente, mas é isso. E sempre levando em consideração que você está estudando aqui em Buenos Aires, que é vizinha do Brasil. Então, assim, todo ano a Camila vai visitar os familiares, passa o período de férias, que é longo, né? Também. E tem as férias de inverno também. E tirando as férias, gente, aqui tem tanto feriado. Que se verdade. quiser ir procurando uma passagem legal, tem muito feriado prolongado, que é feriado ponte, né? Que aí é feriado sexta, aí vem um sábado, vem um domingo, segunda e você só volta terça. Então, quando tinha aquela saudade de apertar muito, demasiada, você pode ir porque é pertinho. Então, tem essa vantagem também de você estar estudando medicina aqui na Argentina, pertinho do Brasil. Então, Camila, para esse vídeo não ficar tão longo, a gente vai ter a segunda parte desse vídeo e você já está convidado a ativar o sininho para receber a notificação desse próximo vídeo que vai sair, o complemento das nossas perguntas aqui junto com a Camila. E pessoal, tá aí a dica para vocês, vim com a assessoria Intercâmbio Voar e deixo aí para vocês o convite para vocês irem também. E vamos pro próximo vídeo.